Olá, vamos continuar as nossas conversas aqui no nosso canal no YouTube. Espero que o enquadramento esteja ok. Meu nome é Elton Júnior. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva neste canal. E hoje nós vamos falar sobre ressentimento e as consequências do ressentimento. Você que guarda esse tipo de sentimento. Sou psicólogo clínico, especialista em tratamento dos transtornos de ansiedade. E nesse canal aqui a gente trabalha algumas temáticas, a gente tem algumas conversas assim que eu falo meio que sem edição, eu faço alguns seminários aqui, também tem o nosso clube do livro, né? E alguns vídeos mais longos. Mas nesse nosso vídeo de hoje é aquela conversa mais aberta, mais na manha, mais suave. E essas duas últimas semanas eu estava assistindo a série da Netflix chamada O Problema dos Três Corpos, né? É um nome meio estranho, mas depois eu entendi a teoria. A série é baseada em um livro de ficção científica em que tem ali uma problemática física. E enfim, eu não vou explicar a teoria, mas na série na Netflix, que eu particularmente gostei bastante, uma série de ficção, achei bem legal, né? Fala ali de extraterrestres e tudo mais, né? Não vou contar um pouquinho sobre a série para poder você não, de repente, ter ali um spoiler, mas tem uma personagem na série, né? Uma senhora que gerou assim um pouquinho de raiva. Uma doutora lá, ela é física e ela guarda um ressentimento, né? Tem ali um acontecimento na vida dela e já é no primeiro episódio, então beleza, em função ali de algumas organizações, em função de um contexto político, né? Tinha ali um contexto político, tinha ali algumas coisas sendo organizadas e tem um acontecimento na vida dela. E diante desse acontecimento, então, ela acaba, né, se chateando, guardando mágoa, e ela fica ressentida. Só que ela não fica ressentida no que diz respeito a essa tessitura política, ela não fica ressentida no que diz respeito a uma pessoa, somente a pessoa que fez o mal a ela, né, e a sua família. Ela não tem um ressentimento específico, concreto, sobre uma situação, sobre uma determinada instituição que acabou gerando mal a ela. Não, ela começa a alimentar aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele rancor, e isso tudo acaba se tornando um sentimento generalizado perante a humanidade. Então ela começa a guardar essa mágoa em função de um acontecimento, ela começa a olhar então a humanidade como se a humanidade toda fosse má, como se a humanidade toda tivesse perdida e como se a humanidade toda precisasse de salvação. E a série ela vai se desenrolar em cima disso. Esse é o motor articulador de toda a problemática em cima da série. Porque a partir dessa mágoa, a partir dessa revolta, ela consegue ter lá um tipo de situação, e o tipo de situação que ela consegue desenrolar acaba colocando em risco toda a humanidade. O que para ela, depois no decorrer da primeira temporada, o que para ela é ok. Para ela tudo bem a humanidade acabar, porque ela tem uma mágoa, ela tem um ressentimento a priori. Então beleza se ela morrer, beleza se a humanidade acabar, beleza se a humanidade foi mal. Beleza se a humanidade for destruída, e ok, para ela tá ok. O que leva ao ponto aqui da nossa conversa de hoje, que a gente precisa ter cuidado com as nossas mágoas e com os nossos ressentimentos, porque se a gente alimentá-los, muitas vezes eles podem se tornar generalizantes ao ponto de a gente perder o senso de significado, de propósito e de sentido na vida. Quem guarda muita mágoa, muito ressentimento, começa a olhar as pessoas, a relação e até a humanidade de uma maneira cínica e cética. E do cinismo
o ceticismo para o niilismo é apenas um passo. E o que é o niilismo, Otto? Essa percepção de que a vida não tem sentido. Então, muitas vezes, a partir de uma história de sofrimento, de uma situação trágica, de exigência emocional, de exigência existencial, uma pessoa ela pode alimentar mágoas, ela pode guardar rancor, e a consequência disso é que ela começa então a viver uma vida sem sentido e sem significado. Então a personagem dessa série, ela coloca em risco toda a humanidade em função de uma pessoa, de uma tessitura, de um contexto concreto específico, ter gerado um sofrimento dela. Então o aprendizado com essa personagem que a gente precisa ter é o cuidado de não generalizarmos de maneira negativa toda a humanidade em função de uma situação concreta, específica e única. Ainda que essa situação tenha sido catastrófica, tenha sido de sofrimento, tenha sido negativa, ainda assim, porque é uma situação única. Quantas vezes você já não disse, já não repetiu, talvez, todos os homens são iguais, nenhuma mulher presta. Então esse é o tipo de fala que é uma fala generalizante. E você pode ter criado um ressentimento para com homens, você pode ter criado uma mágoa para com mulheres a partir de uma experiência única, concreta, ainda que ela tenha sido de sofrimento. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está generalizando os nossos sofrimentos e quando toda a vida ganha um significado negativo, ganha um significado pessimista. Então, nessa série, O Problema dos Três Corpos, a gente consegue observar essa personagem e a gente consegue perceber o quanto que ela é cética e o quanto que ela não tem esperança em relação à humanidade. E qual é a esperança dela? Que todos possamos ser destruídos. E essa não é a solução. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque sempre temos a possibilidade de fazer o bem. Sempre temos a possibilidade de fazer o bem. Às vezes erramos, assim como eu erro. Muitas vezes eu estou tentando mirar no bem, estou tentando mirar na verdade, mas muitas vezes eu erro. Porque às vezes me falta uma referência, porque às vezes me falta inteligência, porque às vezes eu deixo as minhas emoções tomarem conta de mim, então eu acabo errando o alvo. Eu não acerto o bem que eu queria acertar, eu acabo fazendo mal. Mas nós temos a possibilidade de fazer o bem. Por isso, não é uma situação única e concreta que vai e que pode tirar a esperança em relação à humanidade de uma maneira mais abstrata e geral, assim como a série acaba ilustrando, e também não é uma situação única, concreta, que pode retirar a minha possibilidade de fazer o bem, de acertar o alvo, de conseguir ter uma esperança de que, beleza, se uma mulher errou comigo, isso não significa que a próxima errará também. Se um homem foi mal comigo, isso não significa dizer que o próximo será mal também. Se o chefe foi escroto comigo, isso não quer dizer que o próximo será também. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de conclusão a partir das nossas experiências traumáticas de sofrimento. Lembrando sempre que a esperança é a última que morre. Beijinhos, espero que você possa ter e possa cultivar um pouquinho de esperança aí, mesmo que as tuas situações atuais ou passadas tenham sido situações de sofrimento. Tchau, tchau, até a nossa próxima conversa.